Revelado, o sinistro desprezo de um chefe após 10 anos de dedicação, uma história aterrorizante. Cláudio sempre foi o funcionário exemplar do hospital público na Quebrada de São Paulo. Com um sorriso no rosto, ele ajudava quem chegava, mesmo quando a rotina era agitada e o barulho da rua parecia querer engolir tudo. Casado com Ana e pai de Sofia, a menina de 6 anos que era seu maior tesouro, Cláudio acreditava que naquela véspera do seu 10º aniversário de dedicação, a promoção que tanto almejava estava a um passo de se concretizar. Mas essa expectativa logo se tornaria a sombra de um pesadelo. As mensagens começaram a chegar logo após a meia-noite, quase como um sussurro maligno. Cuidado com o Dr. Aguinaldo. Ele não é o que parece. O coração de Cláudio disparou. Ele, que sempre teve fé na bondade humana, agora se via cercado por uma aura de desconfiança crescente. Abre um buraco no estômago, a incerteza o consumindo. O que poderia ter despertado isso? Como um colega querido poderia estar envolvido em algo tão obscuro? Enquanto tentava focar na segurança de sua família, notou que, estranhamente, Ana e Sofia também pareciam estar alheias à tensão que o dominava. O novo vizinho, Fábio, com seu sorriso forçado, começou a frequentar sua casa com mais frequência. Só trouxe um presente para Sofia, dizia ele, mas Cláudio mal conseguia apreciar a bondade daquele gesto. Algo em Fábio parecia errado. Seu olhar fugidio escondia muito mais do que simples intenções. Com o coração na mão, decidiu que precisava de respostas. Aquele pânico incontrolável não lhe dava paz. Ao entrar na delegacia teve um choque, autoridades desprezando seus gritos de socorro. Trabalhador, se cuide e não crie confusão. Esse tipo de coisa não interessa pra gente. O aperto no peito foi tão forte que Cláudio quase não conseguiu se segurar. Estava sozinho nessa luta, cercado por uma corrupção que fazia a escuridão parecer mais palpável. As mensagens seguiram, mais intensas, revelando segredos obscuros sobre o Dr. Aguinaldo e sua influência. Ele controla mais do que você imagina. Os rituais, o poder. Não se aproxime dele. Cláudio tentava racionalizar, mas a atmosfera densa o deixava paralisado. De repente, o que parecia ser fantasias de um folclore assustador se transformava em uma verdade aterradora. Uma noite fatídica, seus piores pesadelos se tornaram realidade. Um grito ecoou pela casa. Cláudio e Ana correram para o quarto de Sofia e encontraram a cama vazia. A menina havia desaparecido. O mundo ao seu redor se distorceu em uma batalha contra o tempo. As ruas que conhecia se tornaram um labirinto sem saída. A sensação de ser seguido se intensificava a cada esquina. O coração acelerado não parava. O pânico se instalava. "Quem tem a Sofia?" ele gritava. Com um olhar frenético, lembrou-se das histórias que seu amigo da infância, um amante do folclore, lhe contava. Pactos malignos, entidades que trocavam promessas e vidas. Dr. Aguinaldo agora era mais que um chefe. Era a personificação do terror, envolto por um manto escuro que se espraiava nas vielas da cidade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Cláudio precisava agir. Os ecos dos gritos ainda ressoavam na cabeça. O tempo estava se esgotando enquanto ele se via diante da escolha aterrorizante. Expor os segredos sombrios que o cercavam, ou mergulhar em uma escuridão que poderia sugar sua família.
Ele se lembrava da presença constante de Fábio, e um novo grito, mais perto agora, cortou a noite como uma lâmina afiada. Era um aviso, uma chamada para a ação antes que fosse tarde demais. A dúvida o consumia enquanto ele se perguntava: estaria preparado para enfrentar a verdadeira face do horror? Cláudio sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto a ideia da escuridão tomava conta de sua mente. Ele não podia ceder, não agora. A imagem de Sofia sorrindo e brincando com seus brinquedos se tornou um mantra em sua mente. Era hora de agir. Com o coração acelerado e suor escorrendo pela testa, ele tomou uma decisão. Ele precisaria se infiltrar na obscura rede que cercava o Dr. Aguinaldo. A cidade, embora familiar, agora parecia estranha e ameaçadora. As sombras dançavam nas paredes e cada barulho fazia seu sangue gelar. Cláudio dirigiu-se até a casa do Dr. Aguinaldo. O olhar dele era de desespero, mas também de determinação. Quando chegou à porta, notou que a luz estava acesa, vazando pelas brechas da janela. A curiosidade, misturada ao medo, o impulsionou a se aproximar e espiar. Dentro, um cenário macabro se desenrolava. Dr. Aguinaldo estava cercado por figuras encapuzadas, todos com vozes distorcidas e sussurros que ecoavam como um lamento. Eles estavam ao redor de uma mesa onde um altar estranho estava montado. Cláudio mal podia acreditar no que via. Objetos estranhos, velas acesas e um cheiro nauseante de algo queimada preenchiam o ar. O pânico e a perplexidade o paralisaram por um momento. E foi ali, naquele instante de paralisia, que ele percebeu que não estava apenas observando, ele estava sendo observado. Um dos encapuzados virou-se e Cláudio sentiu um frio na espinha. O olhar por trás do capuz parecia perfurá-lo. Ele mal teve tempo de recuar quando a figura se aproximou e com uma voz arrastada sussurrou: "Procurando por ela, Cláudio. Você não deveria ter vindo aqui." Com o coração na boca, ele girou e começou a correr. As batidas de seus pés ecoavam na noite como um grito de socorro. Ao chegar à esquina, deu uma rápida olhada para trás e viu que não estava sozinho. As sombras eram agora silhuetas que o perseguiam, encurtando a distância a cada passo dado. O medo tomou conta dele, empurrando-o a buscar abrigo nas vielas estreitas e mal iluminadas. Ele não conseguia pensar. O instinto de sobrevivência o guiava. Desviava de pessoas, pulava cercas, cada passo mais intenso que o anterior. Mas conforme se afastava do horror, outras preocupações surgiam. O que faria agora? Como encontraria Sofia? As mensagens que recebeu, agora fazendo mais sentido do que nunca, escorriam na sua mente. Os rituais. Ele controla mais do que você imagina. Enquanto se escondia em uma sombra, seu telefone tocou abruptamente. O som era ensurdecedor em meio ao silêncio tenso que o cercava. O corpo congelou. Quando olhou a tela e viu um número desconhecido, hesitou antes de atender, levando a mão ao peito, esperando que fosse uma pista. Cláudio, uma voz feminina respondeu com uma grave urgência. Se você quer ver sua filha de novo, precisa vir ao lugar onde tudo começou, antes que o relógio marque meia-noite, e a ligação caiu. O silêncio foi ominoso. Cláudio se encontrou de volta no abismo da incerteza, visualizando o que não poderia evitar. Onde tudo começou. O hospital. A casa do Aguinaldo. O pensamento em sua filha o tirou da apatia e o arremessou novamente para a ação. Ele precisava descobrir, não só por ela, mas para se libertar desse pesadelo vivo. A determinação ferveu em seu peito, mas qual seria o próximo passo? O que ele realmente enfrentaria? O tempo estava acabando e cada segundo contava. Enquanto as sombras ao seu redor começavam a se agitar, um pavor frio se aninhou na base de seu crânio. Ele sabia que a verdadeira escuridão estava apenas começando a mostrar seu rosto.
Cláudio olhou para a cidade que antes lhe era familiar, agora uma selva de mistério e medo. Onde encontraria respostas? A esperança de reencontrar Sofia o impulsionou a se levantar. Mas ele ainda não sabia que a verdade que buscava poderia ser mais aterradora do que a perda da própria filha. E assim, enquanto o relógio corria em sua mente, ele fez uma escolha fatídica: seguir a trilha de trevas em busca de luz ou ser consumido por ela. Quais revelações horrendas o aguardavam na próxima encruzilhada? Cada passo o levava mais perto do abismo, mas também mais perto da verdade. Seria essa a última oportunidade de resgatar sua família, ou o início de uma queda sem fim? Cláudio respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções que o dominava. Ele tinha que decidir rapidamente. O tempo estava contra ele, e cada segundo que passava trazia consigo o peso do desespero. Olhando para os prédios que se erguiam ao seu redor, sombras reverberavam como avisos, lembrando que ele não estava mais sozinho. A mente dele se dirigiu ao hospital, o local onde tudo começou, as lembranças de Sofia, as visitas ao Dr. Aguinaldo, quando a criança ainda estava se recuperando. Era lá que ele precisava ir. Era um labirinto de angústia que ele já conhecia. Colocou-se em movimento, desafiando o medo que se enroscava em seu peito. Enquanto corria pelas ruas desertas, o vento cortava seu rosto como se tentasse dissuadi-lo. Cada passo parecia uma luta contra forças invisíveis. Ele podia sentir os olhos das sombras sobre ele, como se as entidades daquela noite estivessem esperando o momento certo para atacar. Com cada esquina dobrada, a intensidade do terror aumentava. A cidade agora era apenas uma concha de ecos de risadas perdidas e sussurros perturbadores. Ao chegar próximo do hospital, a paisagem se tornava mais opressiva. As luzes da fachada piscavam, criando um efeito estroboscópico que parecia brincar com sua sanidade. Ele hesitou na entrada. O medo o paralisou novamente. O que esperava por ele dentro? Os sussurros de antes pareciam se intensificar, como se o chamassem para dentro. Se Aguinaldo estava lá, o que ele faria? E, mais importantemente, onde estará Sofia? Adentrou o hospital. O cheiro de desinfetante misturado a algo podre invadiu suas narinas. As paredes estavam cobertas de grafites, como se o desespero de outros já tivesse se materializado ali. O ambiente gritou por abandono, mas Cláudio não tinha tempo de refletir. Ele precisava ver o que havia acontecido dentro daquele lugar. Sabia que cada corredor poderia ser uma armadilha ou um caminho revelador. Desceu uma das escadas, cada degrau soando como o lamento de almas perdidas. No fundo ele ouviu murmúrios e risadas. Quando se aproximou da ala onde sua filha havia ficado, um calafrio percorreu sua espinha. Puxou a porta e o que encontrou paralisou seu coração. O lugar que deveria ser um centro de cura estava agora transformado em um ambiente sórdido de rituais macabros. Crianças, atordoadas e com olhares vazios, estavam sentadas ao redor de figuras encapuzadas, o mesmo ritual que presenciara antes. As figuras se voltaram, e Cláudio se deu conta que uma delas não usava capuz. Era Dr. Aguinaldo, com um sorriso insano estampado no rosto. "Você veio, pensei que não chegaria a tempo", gritou, enquanto se aproximava de Cláudio, olhos brilhando de uma torcida maligna. "É Sofia!" Cláudio gritou, procurando por sua filha entre aquelas almas torturadas. Mas o que viu em vez disso fez seu estômago revirar. As crianças não tinham mais o brilho da infância. Havia um vazio abismal em seus olhares. Então a voz ecoou novamente, feminina e doce, vinda de um canto obscuro. "Pai." Era Sofia, mas não era mais a mesma. Cláudio a viu, a trajetória da inocência se perdendo em um mar de trevas. No instante em que seus olhos se encontraram, ele sentiu um frio ensurdecedor. A verdade do que havia acontecido estava prestes a desmoronar sobre ele.
Você quer mesmo salvá-la, Cláudio? Riu Aguinaldo, gesticulando para o grupo de crianças. Então terá que fazer uma escolha. A mão de Cláudio tremia enquanto ele buscava um plano. O que o Dr. Aguinaldo queria? Qual o preço que ele teria que pagar? A luz do corredor começou a piscar, como se o ambiente estivesse respondendo ao terror que se instalava em seu coração. Ele precisava agir rapidamente antes que essa oportunidade se esvaísse entre suas mãos, mas sabia que a escolha que fizesse poderia mudar tudo para sempre. O tempo estava quase acabando. Como ele poderia salvar Sofia sem se perder na escuridão? No fundo do hospital, a risada coletiva subia, como se alguém estivesse selando o destino de todos. O que ele estava prestes a descobrir seria, sem dúvida, mais do que poderia suportar. O momento decisivo se aproximava. Cláudio sentiu uma pressão crescendo contra seu peito, a sensação de estar sendo espremido por mãos invisíveis. O olhar de Aguinaldo parecia intoxicar o ambiente, uma aura de loucura que pulsava em sintonia com as risadas distorcidas ao redor. Escolha, Cláudio, disse Aguinaldo, agora mais próximo. Você pode levá-la de volta ou entregar uma alma inocente em troca. Aquelas palavras ecoaram, reverberando nas paredes em um coro macabro. Cláudio procurou Sofia entre as crianças, o seu coração acelerando. Ela estava parada no meio do grupo, com lágrimas escorrendo pelo rosto pálido e uma expressão que misturava dor e apatia. Pai, por favor, não faça isso, murmurou ela, sua voz tão frágil que parecia se desfazer no ar. A angústia dilacerante o atingiu em cheio. Como ele poderia abandonar uma delas? Eram vidas, eram crianças. Mas a imagem de Sofia, tão distante e perdida, cresceu como um grito ensurdecedor na mente dele. Eu não posso fazer isso, gritou, tentando recoletar a coragem que parecia escapar por entre os dedos. Você quer vê-la feliz outra vez? É só me dar o que peço, respondeu Aguinaldo com um sorriso perturbador. Basta uma alma. Cláudio sentiu a raiva irromper em seu peito, queimando como chamas. Ele sabia que por trás do charme do médico maluco havia um ser corrompido, um predador que se alimentava da dor e do desespero. Você não terá minha filha ou ninguém mais, ele gritou determinado. Mas ao mesmo tempo, o desespero se infiltrava por cada poro da sua pele. Como salvar Sofia? Sem perceber, ele retrocedeu, seus olhos passeando pelas crianças. Ele se lembrou das suas risadas, dos momentos em que estava tudo bem, e agora tudo aquilo era uma cena de pesadelo. Você não percebe, Cláudio? São só peças do seu jogo, disse Aguinaldo, gesticulando com a mão como se manipulasse marionetes. Uma das crianças quer deixar esse mundo, e você pode garantir o futuro da outra. Uma criança se ergueu, os olhos vidrados, o semblante apático. Ela estava ali. A dúvida em seu olhar. O medo de Cláudio cresceu. Não, não olhem para mim, ele gritou, mas a conexão estava feita. O ritual estava em movimento e o ambiente parecia se encerrar sobre eles, engolindo a luz e a esperança. Seus sentimentos vão decidir isso, Cláudio, disse Aguinaldo, intensificando sua atitude. A luz ou a escuridão, a escolha é sua. Num impulso, Cláudio avançou em direção a Sofia, mas ela hesitou, como se uma força invisível a mantivesse afastada. Não, pai, você não tem que fazer isso. Eu não quero assim. Nesse instante, o medo tomou conta dele e estrondosamente disparou num golpe em seu coração. Ele não tinha tempo. Com uma rapidez que parecia sobrenatural, ele fez uma escolha. Não vou deixar que isso aconteça, gritou, quebrando o feitiço do ritual. Mas a reação foi instantânea. Um vento sobrenatural atravessou a sala, fazendo as crianças chorarem e os encapuzados recuarem. Cláudio sentiu a pressão aumentar, como se o peso do mundo estivesse agora sobre seus ombros. As paredes começaram a pulsar.
e as luzes tremeluziam cada vez mais, como se o próprio hospital estivesse em um estado de agonia. E então, debaixo da escuridão, um grito estrondoso ressoou. Não era uma criança. A entidade que mais temia revelou-se, uma sombra colossal se erguendo vinda de outro mundo. Você não pode escapar, ressoou a voz. Cláudio olhou para Sofia e viu o verdadeiro horror nos olhos dela. A pergunta queimava em sua mente. Ele havia feito a escolha certa? E se a escuridão consigo tivesse um preço maior? Foi quando ele percebeu. A cena ainda não estava completa. A última peça do quebra-cabeça estava prestes a ser revelada, e as consequências de sua escolha poderiam ser devastadoras. O que vou fazer agora? Pensou, o desespero se acentuando enquanto a figura sombria se aproximava ainda mais, como um predador sedento por sua presa. A cada pulso do coração, a sala mergulhava mais fundo no terror. O que faria Cláudio naquele momento? A verdade estava ocultada na escuridão, e ele precisava descobrir o que seu destino havia reservado. A sombra colossal se aproximou, e a sala parecia vibrar com a intensidade de sua presença. Cláudio sentiu um frio gélido percorrer sua espinha, enquanto as crianças começavam a gritar e a se agachar, buscando abrigo em seus próprios medos. A figura ominosa emanava uma presença maligna, como se estivesse sedenta por seu desespero. Você fez a escolha errada, Cláudio, a entidade murmurou, sua voz grave ecoando como um trovão. O desespero tomou conta de Cláudio, e sua mente começava a girar em torno das opções que sequer pareciam existir. Aguinaldo sorria, satisfeito, enquanto o ritual avançava. Olhe ao seu redor, ele disse. Estes são os inocentes. Um deles, pelo menos, deve ceder. As crianças estavam em pânico e Cláudio as observou, tentando encontrar alguma forma de salvar Sofia sem condenar outra criança. O peso da responsabilidade parecia esmagá-lo. Ele queria gritar, queria que tudo aquilo terminasse, mas as palavras não vinham. A entidade se moveu mais uma vez, sua forma escura se contorcendo, como se tivesse vida própria, abrindo um buraco negro onde deveria estar seu coração. O olhar de Sofia estava preso entre o medo e a determinação. Pai, não faça nada que possa machucar outra vez. Ela implorou, o desespero em sua voz puxando Cláudio de volta à realidade. Seu coração disparou. Ele não podia perder Sofia, mas também não podia permitir que outra criança fosse sacrificada no lugar dela. Escolha, Cláudio. Você sabe o que precisa fazer. Aguinaldo provocava, suas palavras como lâminas afiadas cortando o ar. Ele avançou um passo, sentindo o poder da entidade intensificar. Não, eu não vou deixar que mais ninguém sofra por mim. Cláudio respondeu, sua voz agora mais firme. Num impulso desesperado, ele começou a entoar um mantra, uma oração que sua mãe lhe ensinou quando era criança, na expectativa de invocar proteção. Mas à medida que falava, a escuridão parecia zunir como se tentasse abafá-lo. Ridículo! Aguinaldo riu, mas a risada falhou ao ecoar, quase como se as paredes estivessem se rebelando contra ele. Os olhares das crianças, alguns fixos na entidade, outros em Cláudio, tornaram-se a única luz na escuridão. Vai ficar tudo bem, Sofia, eu prometo. Cláudio gritou, dirigindo seu olhar a ela. Precisava acreditar. Precisava sentir que ainda havia alguma esperança. Uma onda de energia estrondosa atravessou a sala e Cláudio sentiu a conexão com Sofia se intensificar, como se estivessem ligados por um fio invisível. Mas esse vínculo também despertou algo dentro da entidade. Ela se retorcia e um grito ensurdecedor ressaltou a dor e a litania das almas que ela já havia consumido. Essa conexão é sua ruína, você se revelou. A sombra gritou, seus olhos como buracos negros mirando diretamente para Cláudio. Uma sensação de terror profundo o invadiu. A dor das palavras era palpável, ele tinha que agir rápido.
Eu não vou deixar você levar mais uma criança. Cláudio gritou, uma onda de coragem percorrendo seu corpo enquanto ele se lançava em direção a Aguinaldo, a única pessoa no meio daquela cena caótica que poderia acabar com todo aquele sofrimento. A verdade começou a se revelar. Era nele que estavam os segredos para libertar as crianças daquela tortura. Mas antes que pudesse alcançar Aguinaldo, o vórtice de escuridão irrompeu mais forte, cercando Cláudio e puxando-o para o abismo. Ele fechou os olhos, determinado a enfrentar qualquer coisa que viesse. Aglaude, no entanto, havia sacado algo do seu manto, e uma mistura de riso e raiva explodiu ao redor. Você achou que poderia fugir? Eu sou a escuridão, e a escuridão conhece você. Com as palavras dele reverberando em sua mente, Cláudio sentiu o chão tremer sob seus pés. O que agora ele realmente estava prestes a descobrir? O que ainda se poderia sacrificar para manter Sofia e as outras crianças a salvo? Agora, sem saber se tinha forças para enfrentar toda aquela crueldade, a única coisa que Cláudio sabia era que a batalha estava apenas começando, e o verdadeiro terror os aguardava bem na esquina da luz. Cláudio estava cercado pela escuridão pulsante, o ar denso como se a vida o abandonasse. Ele sentiu que as paredes se fechavam, comprimindo suas esperanças, enquanto os gritos das crianças ressoavam em sua mente como uma sinfonia de desespero. A entidade, agora mais próxima, projetou sua sombra sobre ele como um manto de morte. E Cláudio, agarrando-se à sua única certeza, Sofia, sentiu seu coração acelerar em um ritmo frenético. Você se atira ao abismo, mas não vê que o abismo também gira em torno de você. A voz serpenteante da entidade sussurrou, seus ecos se entrelaçando com o pânico que dominava a sala. O chão tremeu sob seus pés, um lembrete visceral de que a realidade estava desmoronando. Cláudio precisou de um momento de lucidez entre a tempestade de emoções que ameaçava arrastá-lo para a loucura. Eu não sou um sacrifício, ele gritou, sua voz ganhando força, ecoando no espaço hostil, confrontando a escuridão que cercava sua alma. Aglaude, em meio ao caos, observava com um sorriso torto. Sacrifício, meu caro, é apenas uma palavra. O que você vai fazer? Mudar o destino? Você está em seu próprio ritual, Cláudio. Os olhos da entidade brilharam com uma luz antinatural, fulgurante, e Cláudio sentiu a influência dela escorregar por seu corpo, como se quisesse moldá-lo em algo grotesco. Ele fechou os olhos, tentando se lembrar de cada momento caloroso com Sofia, cada riso, cada visão dela crescer. Aqueles eram os fragmentos que o mantinham humano. Então, como poderia permitir que isso se transformasse em um sacrifício? Era essa a escolha: entregar a própria essência pela esperança de salvar outra. Algo em seu interior queimava. A conexão com Sofia se fortaleceu, oferecendo um fio de esperança em meio ao abismo. O mantra ainda estava ali, e guiado pela determinação, Cláudio começou a entoá-lo novamente, a voz crescendo em força e convicção. Não, não vá por esse caminho. Aglaude gritou, o riso se transformando em um rosnado ameaçador. As crianças, still aterrorizadas, eram um testemunho silencioso do seu dilema. A entidade se contorceu, suas formas grotescas desafiando a lógica, como um pesadelo vivo. Você está apenas adiando o inevitável. O sacrifício deve ocorrer. Qual será a sua escolha, Cláudio? Quem pagará pelo amor que tem por sua filha? Cláudio não poderia responder. Cada segundo se estendia como uma eternidade. A esperança e o desespero se entrelaçaram em uma batalha que só terminaria com um preço. O mantra se intensificava, preenchendo o ar com um brilho quase palpável. Você não está sozinho. Estamos juntos, Sofia gritou, sua voz rompendo o pânico. E isso fez toda a diferença. Uma luz tênue começou a emanar entre eles, como se suas vontades se unissem,
desafiando a escuridão. Aglaud, cercado pela confusão, recuou um passo. O que é isso? Não podem estar se unindo contra mim. Em um último momento de clareza, Cláudio percebeu que eles não eram apenas vítimas. As crianças poderiam ser parte da solução. Com coragem, ele virou-se para elas, sua voz ecoando em meio à escuridão. Unam-se a nós. Juntos podemos vencer isso. As crianças, percebendo que a força do coletivo era mais poderosa que o medo, começaram a repetir suas palavras. O mantra, agora um grito de união, reverberou na sala, e a escuridão começou a hesitar. No entanto, mesmo enquanto a luz crescia, a presença da entidade se tornava mais frenética, uma tempestade provocada pelo desespero. Não, vocês não podem fazer isso. O chão tremeu novamente, e Cláudio notou que o vórtice de escuridão agora refluía, distorcido pela nova energia. O horror estava longe de acabar, mas algo pantomímico na sala indicava que a batalha tomava outro rumo. Com um último olhar para Sofia, Cláudio fez uma escolha. Não seremos seus marionetes. E naquele instante, enquanto as vozes se fundiam, uma nova força emergiu da escuridão, tão feroz quanto a própria entidade. Qual seria o preço que Cláudio e as crianças teriam que pagar por essa faísca de esperança? A resposta pairava no ar, e a inquietação se intensificava. Eles estavam apenas arranhando a superfície da escuridão. O verdadeiro terror estava prestes a ser revelado. A sala tremia, e a luz que emanava do grupo começou a se contorcer como uma serpente, hesitante, enquanto Aglaud gritava de raiva. O rosto da entidade se distorcia em expressões grotescas, uma raiva que cega tornava seus olhos ainda mais brilhantes. Cláudio sentiu seu coração bater na garganta, um tambor clamando por sobrevivência. Vocês acham que podem me desafiar? Sou eu quem define o destino aqui. Aglaud uivou, e suas palavras cortavam o ar como lâminas afiadíssimas. As crianças, com olhares hesitantes, se agarraram umas às outras. Cláudio podia ver o medo em seus olhos, refletido em cada faísca de luz que tentava resistir à dominação da escuridão. Ele voltou sua atenção para Sofia, sentindo o calor dela ao seu lado, um suporte que iluminava seu espírito. Nós não vamos desistir, Cláudio gritou, e o mantra das crianças crescia em intensidade. O amor nos fortalece. A escuridão rugiu em resposta, uma onda de frio que carregava os lamentos das crianças perdidas. Aglaud se aproximou, seus movimentos rápidos e ondulantes como se flutuasse. Patéticos! Vamos ver o quão forte é esse amor quando forem obrigados a pagar o preço. Com um movimento brutal, ele estendeu os braços e a sala tremeu novamente. O chão se abriu em fissuras, como se o próprio espaço estivesse se despedaçando. A escuridão exalava um cheiro de algo putrefato, uma mistura de medo e agonias esquecidas. As crianças gritaram e Cláudio percebeu que seu mantra começava a vacilar. Aglaud sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Ah, Cláudio, você acha que a luz pode vencer a escuridão? A sua luz é apenas uma chama vacilante. Ele começou a flutuar, levitando em direção ao centro da sala, a escuridão fazendo uma corrente ao seu redor em espiral. Cláudio sentiu sua coragem vacilar. O que fazer agora? O que de tão terrível o Aglaud tinha em mente? Então, algo em seu interior se acendeu. Era uma lembrança de Sofia, a alegria ao vê-la sorrir, seu desejo de protegê-la a qualquer custo que atravessava sua mente. Eu não sou só um homem, sou um pai, e você, Aglaud, nunca vai me vencer. Ele gritou, e sua voz ecoou como um trovão, reverberando com a força de sua determinação. Sofia, com olhos brilhando, ergueu-se ao lado dele, a luz entre eles crescendo. Nós somos mais fortes do que você pensa. As crianças, nossa luz, nossas vidas, não serão destruídas. A entidade grunhia em fúria,
A sala agora dividida em um campus de batalha de luz e escuridão. Aglaud, parecendo atordoado, hesitou por um momento. Cláudio percebeu a fraqueza. A dúvida começava a permeá-lo. As crianças. O que aconteceu com elas? O que você fez? As vozes ecoavam agora, e Cláudio sentiu-se elevado por essa corrente de determinação coletiva, uma força única que desafiava a escuridão. As crianças continuavam a entoar o mantra, e uma onda de luz irrompeu entre eles, fazendo com que Aglaud recuasse. Não pode ser, ele gritou, sua forma grotesca começando a oscilar no espaço. Cláudio sentiu que a luz estava prestes a quebrar o feitiço, quando, do fundo da sala, uma sombra mais profunda emergiu. Era uma figura que Cláudio não esperava ver. Um rosto conhecido, uma conexão que congelou seu sangue. Aglaud não é o verdadeiro inimigo aqui. A voz sussurrou, soando familiar e sinistra. Você não sabe o que está despertando, Cláudio. O coração de Cláudio disparou, e a ousadia do momento deu lugar ao medo. O verdadeiro terror, algo que ele nunca poderia ter imaginado, estava prestes a ser revelado. O que mais estava escondido na escuridão? A sala ficou em um silêncio gelado, o peso da revelação pairando sobre eles como uma nuvem prestes a desabar. Cláudio mal conseguia processar as palavras que ecoavam em sua mente. A sombra se aproximou, revelando um semblante familiar, mas que agora parecia sufocado pela escuridão. Era sua própria mãe, perdida há anos, uma presença que ele nunca esperou encontrar naquele lugar tenebroso. Mãe? A palavra saiu de seus lábios como um sussurro trêmulo. Ela olhou para ele com olhos que não tinham mais vida, um vazio assustador sob a pele que outrora conhecia tão bem. O amor é uma fraqueza, Cláudio, ela disse, sua voz ecoando como um lamento, a entonação carregando um peso de angústia e rancor. Você ainda não percebeu? Você foi enganado, sua luz, sua luta. Tudo isso é fútil. A escuridão é a verdadeira natureza do ser humano. Cláudio sentiu a adrenalina bombear em suas veias. Não, eu não posso acreditar nisso. Sua voz tremia, mas suas palavras tinham a ferocidade de um homem em defesa de seu povo. As crianças ao seu redor começaram a gritar, assustadas com a revelação. O pânico crescia, transbordando como um rio impetuoso prestes a transbordar. Aglaud, ao ver a fraqueza se espalhar no grupo, sorriu, um sorriso que contagiava o ambiente de uma malícia palpável. Isso mesmo, Cláudio, olhe para você. Olhe para elas. Você não pode salvar a todos. A escuridão sempre prevalece. É a única certeza que temos. A sala se contorceu, os murmúrios do passado emaranhando-se nas vozes de Aglaud e da mãe de Cláudio, criando um coro macabro de desespero. As crianças se encolheram, suas vozes fracas se dissipando, sufocadas pela sombra que parecia engolir a esperança. Cláudio percebeu que a luz em Sofia estava começando a vacilar também. Resista! Ele gritou, mas o eco de seu próprio medo parecia distante, perdido na tempestade de escuridão. Você não consegue lidar com o que está prestes a ver, querido. Sua mãe proferiu, sua expressão se distorcendo em um semblante de dor. Por que você insiste em lutar contra o que já é seu destino? A escuridão é sua herança. Aceite isso e esteja livre. As palavras eram como facadas em seu coração, cada uma rasgando a esperança que ele tentava cultivar. A glória que um dia associou à luz começou a se desvanecer. O terror se infiltrou em seu ser, fazendo cada parte dele gritar pela sobrevivência. Como poderia ele sucumbir? Não para Aglaud, não para a imagem da mãe que ele tanto amava, mas que agora estava ali, impossibilitando sua luta. Sem saber o que fazer, Cláudio sentiu um pânico cortante. Ele olhou para Sofia, que ainda tinha faíscas de determinação nos olhos, embora a escuridão ameaçasse apagá-las. Ele sabia que não podia deixá-la ceder. Não agora. Aglaud percebeu a hesitação de Cláudio,
e, com um movimento rápido, estendeu a mão. Uma rajada de escuridão se projetou em direção a Sofia, envolvendo-a em uma escuridão densa. Cláudio gritou, mas a palavra ficou presa na garganta, enquanto ele corria para salvá-la, cada passo pesando como um peso insuportável. Você a perderá, assim como perdeu sua mãe, Aglaud trovejou. E em um movimento desesperado, Cláudio se lançou no vazio, determinado a resgatar a luz que ainda existia em meio à penumbra. Mas quando ele alcançou a escuridão que envolvia Sofia, algo incrível aconteceu. Uma luz intensa irrompeu, não da fragilidade dele, mas de onde menos esperava. A própria Sofia, com um olhar resoluto, começou a se erguer. Cláudio, juntos! Ela gritou e uma nova onda de esperança desabrochou entre eles. Mas antes que Cláudio pudesse tocar a luz, um estrondo ensurdecedor rasgou o ar. As paredes da sala começaram a se mover e a tremenda força da entidade os empurrou para trás. O que estava prestes a acontecer era além de qualquer terror que eles já haviam enfrentado. As paredes vomitavam sombras e Aglaud ria, um riso que reverberava como um relâmpago no meio da tempestade. No final, tudo o que vocês amam irá perecer. E com essas palavras, Cláudio percebeu. O verdadeiro confronto estava prestes a começar, com segredos sombrios prestes a serem liberados. Quais verdades alimentavam a escuridão ao seu redor? E mais importante, o que isso significava para eles? O futuro parecia envolto em trevas. A luz que emanava de Sofia parecia vibrar, pulsando como uma chama em meio à escuridão. Mas a alegria logo se esvaiu ao ver as paredes se contorcendo. Uma verdadeira catástrofe em progresso. O ambiente antes familiar transformou-se em um labirinto de sombras e ruídos distantes, como o sussurro de almas penadas clamando por libertação. Cláudio! A voz de Sofia era um fio de esperança no meio do caos, mas rastejava na escuridão. Não olhe para trás. Precisamos avançar. Ele se virou, o coração disparado, lutando contra a tentação de ceder ao pânico. O riso de Aglaud ecoava ao redor, e a malícia em seu olhar crescia, como um predador que avança sobre a presa. Você acha que podem escapar? Você não pode correr daquilo que é parte de você. Aglaud estendeu a mão, e sombras dançaram ao seu redor. Eu sou a verdade que você tem medo de encarar, Cláudio. Silêncio! Cláudio gritou, o desespero dando lugar a uma raiva ardente. Ele se lembrou das crianças ao seu redor, dos olhares aterrorizados, e soube que não podia deixá-las à mercê daquela figura sombria. Sofia colocou a mão no coração de Cláudio, e a luz dela fluiu pelo corpo dele, aquecendo cada extremidade. Seja forte. A luz é nossa única arma agora. O chão tremeu sob seus pés. As sombras avançavam como serpentes, deslizando e tentando agarrar suas pernas, mas a luz de Sofia criava uma barreira, falhando em repeli-las, mas mantendo-as à distância. Enquanto Cláudio lutava, lembranças de sua infância surgiram. Risos, abraços, momentos de felicidade que contrastavam dolorosamente com aquele cenário de terror. Um grito dilacerante cortou o ar, e ele percebeu que não eram apenas as crianças, mas sim ecos do seu passado, sussurrando histórias de dor, perda e arrependimento. Mãe, sussurrou, tentando não ceder à nostalgia que ameaçava dominá-lo. Ela não é o que você imagina, Cláudio. A escuridão a consumiu. A voz de Aglaud era como veneno, penetrando em seus pensamentos. Aceite que a dor faz parte da vida. Não, Cláudio gritou, voltando-se para Sofia. Precisamos dançar com a luz. Juntas, somos mais fortes. Os dois ergueram as mãos, e a luz começou a se expandir, preenchendo a sala com um brilho intenso, como um sol nascente em meio à escuridão. Mas Aglaud não parecia intimidado. Ele dançou em torno deles, zombando enquanto sombras se uniam, formando uma tempestade cíclica. Vocês acham que uma luz pode prevalecer?
Aglaud rugiu, enquanto uma onda de sombra se projetava em sua direção, como um maremoto implacável. Cláudio, concentre-se na luz, Sofia implorou, sua voz se sustentando em meio a uma onda de som opressora. Ele fechou os olhos, respirou profundamente, sentindo cada partícula de esperança em sua essência. A visão de um futuro livre de trevas começou a aparecer em sua mente. Um lugar onde as crianças poderiam brincar e as risadas pudessem ecoar novamente. O impacto da sombra foi brutal. A explosão de energia fez Cláudio e Sofia serem jogados ao chão. O chão se partiu, revelando um abismo escuro. Cláudio tentou se erguer, mas o peso do desespero era quase insuportável. A luz começou a falhar. Cláudio não. O grito de Sofia ecoou com desespero. Lute! Ele olhou para as crianças, sentindo uma determinação ardente. Não era apenas a luta dele agora. Era uma batalha por todas as almas, todas as luzes que poderiam ser apagadas. Mas no fundo do abismo, olhos brilhantes começavam a surgir, vazios e famintos, como se a própria escuridão quisesse se apossar da sua sanidade. Mãe, por favor, volte! Cláudio gritou, o eco de sua vulnerabilidade reverberando pela sala. Com um último esforço, ele estendeu a mão para Sofia, determinado a nunca desistir. As sombras se aglomeravam em torno deles, enquanto a risada de Aglaud ecoava como uma maldição, e Cláudio sabia que o clímax do terror estava prestes a se revelar. E se a escuridão tentasse não apenas tomar o corpo, mas a própria alma deles? O futuro se tornava incerto, mas a luta deles estava apenas começando. Cláudio sentiu a pressão da escuridão se intensificar, quase como se o ambiente estivesse prestes a implodir com a força das vozes que ecoavam ao seu redor. O abismo diante dele se abria, e com cada segundo que passava, a luz que uma vez pulava cheia de esperança em Sofia parecia ameaçar se apagar. Ele respirou fundo, sentindo o vínculo entre eles se estreitar. Juntos! Cláudio gritou, segurando a mão de Sofia firmemente, como se o toque dela fosse a âncora que o mantinha à superfície em meio ao caos. As crianças ao redor começaram a se unir, formando um círculo de luz frágil. Cada um, em sua própria luta, estava à beira da escuridão, mas juntos poderiam resistir. As sombras se contorciam, se aglomerando como se tentassem se alimentar daquela luz. Aglaud tentava desesperadamente romper a unidade que se formava, atacando com feixes de escuridão. Mas, para cada impulso maligno, a luz pulsava de forma vibrante. Você realmente acha que pode vencer o que está além da compreensão? Aglaud zombou, seu tom carregado de desprezo. A escuridão se alimenta de sua esperança, ela é o que você realmente é. Cláudio respirou novamente, mais uma vez repleto de determinação. Ele se lembrou da primeira comemoração do aniversário de Sofia, a forma como a alegria dela poderia iluminar as mais sombrias das noites. Nós sabemos quem somos, ele gritou, sua voz ecoando com intensidade. Não somos apenas luz ou escuridão. Somos ambos, mas escolhemos lutar pela luz. A luz começou a crescer, expandindo-se como uma onda, enquanto as crianças, inspiradas por suas palavras, uniam suas vozes em um coro que preenchia o espaço. Cláudio sentiu a energia vibrar e, em um momento de clareza, percebeu que a entidade não poderia suportar a verdade de sua união. Não! Aglaud gritou, sua forma grotesca começando a desmoronar diante do poder daquele vínculo. As sombras instintivamente recuaram. Cláudio viu então uma visão do que um dia poderiam ser. Um futuro onde Sofia poderia brincar livre e feliz, onde as crianças ressoariam risadas em um mundo livre da opressão. Com um último esforço, Cláudio juntou todas as suas forças e, junto com Sofia, lançou um grito de resistência ao céu. Nós desafiamos você, Aglaud. Nossas vidas não são suas para tomar. De repente, uma explosão de luz ofuscante irrompeu de suas mãos,
como se uma supernova tivesse explodido no coração da escuridão. As sombras gritaram, contorcendo-se e se dissolvendo em uma nuvem de pânico. Aglaud, tomado pela própria fúria, tentou gritar, mas a luz o engoliu, ofuscando não apenas sua presença, mas também o terror que ele representava. A luz se espalhou, levando com ela cada centelha de medo e cada grito desesperado. Cláudio, seu coração pulsando com a energia do amor, viu cada criança, incluindo Sofia, sendo envolvida por aquele brilho. E, em um instante mágico e catártico, a escuridão mergulhou em um silêncio mortal. Quando a luz finalmente se desfez, Cláudio se viu em pé, parado no meio do salão vazio. Aglaud, a presença ameaçadora que tanto temor gerou, não estava mais ali. As paredes do hospital, que antes pareciam sujas e sombrias, agora brilhavam com uma nova luz, como se a esperança tivesse escorrido por cada ranhura. As crianças eram todas livres, seus olhares vagando em busca de segurança e um novo começo. Sofia correu para Cláudio, abraçando-o com força, e ele a puxou para perto, sentindo o calor e o amor que preenchiam seu coração novamente. "Você não vai mais me deixar, papai?" ela perguntou, sua voz trêmula, mas agora cheia de uma inocência renovada. "Jamais, Sofia." Ele respondeu, com lágrimas escorrendo por seu rosto. "Nunca mais." Enquanto caminhavam para fora daquele lugar de sombras, Cláudio olhou para trás uma última vez. A luz agora brilhava de forma intensa, onde antes havia escuridão. Ele sabia que, apesar do horror que haviam enfrentado, uma nova esperança florescia. A batalha não foi em vão. As memórias de dor e desespero de seu passado ainda existiriam, mas agora elas eram apenas remanescentes de uma luta superada. Naquele momento, ele aprendeu que o amor é a primeira luz nas trevas. Com Sofia ao seu lado, ele estava preparado para enfrentar qualquer corrente de escuridão que o futuro pudesse trazer, sabendo que a união e o amor eram as verdadeiras armas em qualquer batalha. Agora você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder histórias exclusivas de terror que vão mexer com sua mente. Isso é urgente. Deixe seu like agora mesmo para alimentar o algoritmo e fazer nossa comunidade crescer. Comente suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão impactante. Mostre seu apoio. É preciso ser um verdadeiro fã de terror para entender a importância de estimular o canal.